retomar onde a gente parou na aula passada, lembrar rapidamente que nós fizemos um caminho um pouquinho diferente, que foi a partir da interação da corrente de neutrino. A gente introduziu a corrente de neutrino de tal maneira que essa corrente aqui, ela definia para nós, quer dizer, define o acoplamento, né, com o Zeni, e automaticamente identifica o campo do fóton, né? Identifica, né? E assim relaciona a carga elétrica, né? A constante, vamos dizer assim, a constante de acoplamento eletromagnético. A gente, afinal de contas, a coisa ficava assim, né? O campo que identifica, se a gente for com Zeni, e ficamos com o fóton, desse modo. Então a gente tinha, normalmente, como eu falei com vocês, eu não vou seguir esse caminho aqui, porque esse é o caminho tradicional. Quem quiser ver os outros cursos, né, os cursos que a gente já fez, e os bons livros também, né, onde tem a discussão da teoria eletrofrágil, a gente pode chegar a essa mesma matriz, com esses mesmos anos, a essa mesma estrutura, pelo mecanismo de Higgs, diagonalizando a matriz de massa, que mistura o M3 com o YMI, depois do mecanismo de Higgs. Então, nós não vamos seguir essa estrada. Essa estrada está nos livros, está nos nossos cursos anteriores, vocês podem refazer automaticamente. O que eu queria chamar a atenção agora para vocês é o seguinte: aparecem, essa discussão também eu queria chamar a atenção, porque não está nos livros, e é uma discussão que foi muito importante no início da década de 60, houve trabalhos, né, do Li e Yang, Então, nós estamos numa descrição em que nós chegamos, né, a uma interação eletrofrágica onde há os bósons vetoriais carregados. Nós então chegamos, né, já ao espectro, né, no setor de bósons vetoriais, onde nós temos os dois bósons vetoriais carregados, o Z0 e o fóton. Antes da teoria eletrofrágica, Salam, por um lado, e Li Yang, por outro lado, já vinham tentando formular o que seria uma eletrodinâmica de portadores bosônicos com spin 1. Portadores bosônicos com spin 0, quer dizer, com spin meio Dirac já tinha estudado, depois virou a QED.
portadores de bosões de spin zero, Salan estudou 50, 51. Mas a questão ficou, depois das interações, que as interações fracas começaram a ser entendidas, sobretudo no final da década de 50, né, com o trabalho que a gente já mencionou aqui, o trabalho do Sudarshan Marshak, do trabalho do Gelman e do Feynman, a estrutura da corrente fraca. Então, se vê claramente que a corrente fraca tem um setor de correntes fracas carregadas. E aí, correntes fracas carregadas estariam interagindo com bósons vetoriais carregados. E aí, nessa formulação unificada, a gente acaba tendo bósons vetoriais carregados em interação com fóton. Então, essa questão detonou o interesse para esses trabalhos aqui. Salan começou a estudar essa questão em 62, Liane também no mesmo ano, e a discussão foi levada avante até 62, 63, até 64, na verdade, mas os trabalhos foram feitos em 63. E aí se chegou a uma conclusão, vamos dizer assim, que ficou meio em suspenso. Não se conseguia construir uma teoria quântica, uma teoria clássica sim, mas uma teoria quântica consistente para bósons carregados, né, com spin 1 interagindo com fótons. Quer dizer, ou seja, uma eletrodinâmica quântica para W+, W- e fóton ficaria faltando. Quer dizer, então o problema, né, apontado, né, era a dificuldade de se construir, se formar, né, uma rede bósons vetoriais carregados interagindo com os fótons. Seria o análogo vetorial da QED de Dirac. Bom, por que eletrodinâmica quântica, por que não eletrodinâmica clássica? O problema que aparecia em conexão com a formulação quântica era a quebra de unitariedade e a eventual não renormalizabilidade. Então, a dificuldade que se tinha, que na verdade, vamos colocar assim, as dificuldades, né, elas diziam respeito a conseguir uma formulação, quer dizer, uma abordagem unitária e renormalizada. Então essa era a questão que ficou em suspenso. Nesses trabalhos eles apontaram direções, mas não resolveram a questão. Com a formulação da teoria eletrofrágil, nós vamos ver como a situação se resolve. Então, eu vou partir de que nós já sabemos e nós sabemos separar, quer dizer, formular os campos de Gauge a partir dos bósons, né, da teoria SO2-1. Então, se a gente for olhar, aqui, né, se a gente olha então, o setor aqui, então, se nós formos olhar o setor de bósons, né, então nós temos, vamos colocar assim, a esse ponto, nós temos a formulação SO2-1. E aí, nesse nível aqui, nós temos os campos, né, os BI, os três bósons de Gauge de SO2 e o bóson de Gauge associado à hipercarga. Certo? Aqui, a esse ponto, nós já conseguimos, né, separar W mais e W menos em função de BI1 e W mais ou menos, né, a gente viu que dava para nós o BI1. Mais ou menos, e BI2 sobre raiz de 2. E tínhamos, né, como a gente colocou aqui, o W, o Z e o fóton, em termos da matriz de Weinberg, vou colocar assim, matriz de θW, e atuando em BM3, Y. Então, o que a gente sabe, né, nesse ponto é que
nós já conseguimos ter um espectro claro de bósons vetoriais. Esses aqui massivos, nós já tínhamos visto pelo mecanismo de Higgs como é que era a massa deles, sabe? Pareceria aquela constante G', né, ao quadrado, e o valor esperado do vácuo ao quadrado. A massa do Z0 já saía também, corrigida, né? Quer dizer, a gente já tinha daqui que a massa dos dados, né, ela está ligada ao G2, ao G', ao quadrado V2. A massa do Z0, ela é a massa do W, né, ao quadrado, sobre o cosseno ao quadrado do ângulo de Weinberg. Então, a massa do Z é um pouquinho maior. O cosseno é um número menor do que 1, então ele está no denominador, então, quer dizer, dá uma massa de Z0. Mas aí, como a gente está observando, essas relações aqui são relações entre massas e constantes de acoplamento. Quer dizer, a massa do W, ela sai ligada, né, aos parâmetros do modelo. Quer dizer, o G' é a constante de acoplamento do SO2, o V2 está ligado aos parâmetros do potencial de Higgs. Lá eu tenho o cosseno de θW, que está ligado a G e G'. Então, o que a gente está reobtendo aqui, quer dizer, reafirmando aqui, é a questão da quebra espontânea da simetria. A simetria está no lagrangiano, não está no estado fundamental, não está nas equações de campo. As equações de campo, a simetria é quebrada espontaneamente, mas nós começamos a obter relações entre parâmetros, inclusive essa relação aqui, que é a relação importante, né, que mostra que existe, né, uma relação entre a massa do W ao quadrado e o cosseno ao quadrado do ângulo de Weinberg. Essas massas estão medidas, então isso aqui nos dá uma boa medição também do ângulo de Weinberg, que dá na faixa de seno ao quadrado de θ e na faixa de 0,23. E claro, a massa de fóton igual a zero. Então, a gente tem esse espectro. A questão agora é, a gente pode, a partir dessa teoria eletrofraca, secionar, quer dizer, restringir o modelo para estudar uma eletrodinâmica, porque na verdade eu tenho W+, W-, tenho fótons e zero. Quer dizer, o W+, e o W- vão estar interagindo com o fóton e com o Z0. E aí a gente pode se perguntar, se eu vamos dizer assim, restringo, né, as interações do W+, W-, né, e do fóton, e olho só para esse setor, eu teria uma eletrodinâmica associada a essas partículas. Então a ideia agora seria, né, a partir, vou colocar assim, né, das autointerações, né, e isso aqui é fundamental. Das autointerações induzidas, né, pelo Young-Mills, né, SO2, podemos, né, estudar uma eletrodinâmica associada, né? Quer dizer, uma eletrodinâmica restrita, né, aos bósons carregados. Então é só a gente lembrar. Nosso lagrangiano de Young-Mills, né, nossa seção só de Young-Mills, ela está aqui, menos o quarto, né, G',
menos 1 quarto. Então, isso aqui é o lagrangiano do setor só de bósons de Young-Mills. Daí, nós, então, pelos nossos estudos, né, iniciais, antes mesmo da quebra espontânea de simetria, nós já identificamos todos os bósons físicos, né, as combinações físicas dos bósons de Gauge, que são essas aqui. Então, nós já sabemos escrever BMI, os BMIs em função, então a gente pode trabalhar aqui, né? Então, com o que nós fizemos, né, nós já temos, então, como escrever os BMIs em função do W mais menos do Z0 e do Y mínimo. Aqui, só seguir essa prescrição. BM1, BM2, eu escrevo direto só em função do W mais e do W menos. O Z0 eu escrevo em função do BM3 e do Y, e a mesma coisa vai acontecer com o fóton. Eu posso escrever, quer dizer, o Y', eu também vou poder inverter essa equação, obviamente, só pegar o transposto dessa matriz aqui, porque ela é uma matriz SO2, e poder escrever o Y' em função do BM3 e em função do Zmi e do fóton. Vou fazer o contrário aqui, deixa eu já fazer uma outra coisa para ficar mais claro. Fazer o seguinte, vamos separar aqui o BM1 e o BM2, né? Quer dizer, claro, o BM1 e o BM2, eles saem em função do W mais, né? Do W mais Mi e do W menos Mi. O BM3, como fóton, ele sai em função do Zmi e do fóton. E o Y em função do Z e do fóton. Então, agora é trabalho braçal simples. É abrir essa expressão aqui e fazer variar, correr A, B. Pronto, vou ter um termo aqui que vai ser G2, epsilon, A, B, C, BMA, BMI, D. Colocar assim. BMB, BMC. Só que esse termo vai aparecer ao quadrado. Então vai aparecer o G2, aí vai aparecer aqui um epsilon A, por exemplo, D, E, BMD, BMI, BMD, BME. E aí, claro, eu vou fazer A igual a 1. Aí B pode ser 2, 3, 3, 2, 3. Vou fazer correr todos esses índices aqui. Então eu vou escrever essa equação, todos esses termos que estão aqui, eu vou ter 3 categorias de termos. DMA, esse pedaço aqui ao quadrado sozinho, depois esse pedaço com interação vezes essa parte aqui, o que vai me dar os trivértices, né? Então a gente vai tirar daqui a parte quadrática nos Bs, a parte cúbica nos Bs, com vértices derivativos, e a parte quártica nos Bs, que é isso aqui. E esse aqui me dá só parte quadrática. E aí depois que eu escrever toda essa expressão em função de BM1, BM2, BM3 e Y, abrir mesmo a expressão, eu vou reescrever BM1, BM2, BM3 e Y em função dos campos físicos. São aqueles campos que têm massas bem definidas, né? A teoria eletrofrágil ela nos ensina também que a gente tem duas bases de campos. A gente tem os campos que são os campos constitutivos, né? Vamos dizer assim, os campos que são autoestados de Gauge, e aqueles campos que não são autoestados, quer dizer, eles não têm as cargas do grupo de Gauge, mas eles aparecem depois que eu vejo as redefinições físicas. Neutrino interagindo só com Z0, fóton interagindo com elétron-byte, elétron-left, ficção, aquilo que a gente fez nas aulas anteriores. Então, eu passo para a base dos campos, que vão ser os campos observados, que foram detectados, né? Que é o fóton, Z0, W+, W-. Aí eu vou reescrever todo esse lagrangiano em função, claro, de W+, W-. O que vai sair daqui? Então, se a gente agora faz assim,
esse exercício algébrico. Reescreve, L de Young e Mills, vamos botar aqui. O exercício é longo, mas é algébrico. Como isso aí é bom fazer uma vez na vida, eu pedi para o Alexandre, que fez o mestrado comigo, para fazer esses cálculos desses também. Ele gosta disso, você já sabe, conhece a peça, né? Mexeu com fórmula, né? Então o Alexandre botou na tese de mestrado, na dissertação de mestrado dele, uma sessão sobre a obtenção dessa eletrodinâmica. Como a gente estudou lá alguns aspectos de bósons vetoriais carregados, eu pedi que ele fizesse essa revisão até para ajudar no curso. Então, se alguém quiser dar uma olhada, ele diz, cálculo algébrico mesmo, precisa consultar. Ele botou os resultados lá, quem quiser ver algumas etapas intermediárias. Mas basicamente o que a gente tem é que nós vamos reescrever esse lagrangiano de Young-Mills agora em termos dos campos físicos, em termos do W+, W-, Z e fórmula. Então nós vamos escrever esse lagrangiano aqui. E vamos restringir, aí claro, vão aparecer várias interações, vão aparecer vários tipos de interação. Então nós vamos ter, por exemplo, interação, então a gente vai escrever aqui, então a gente vai tirar daqui os termos quadráticos, né? Então, esses termos quadráticos são o que a gente chama de termos livres, né? Então, esses termos quadrados vão sair daqui. É quando eu pegar esse termo ao quadrado, sozinho, claro, e esse termo aqui ao quadrado, sozinho. Então, nós vamos obter os termos cinéticos dos campos de gauge. Depois, nós vamos obter termos cúbicos dos campos, né? Então, nós vamos ter. O que são os termos cúbicos? São termos que vão ser os termos que vão sair daqui. Aqui nós vamos ter esse termo aqui, vezes esse termo aqui, um fator 2, né? Quando a gente fizer. Termos lineares em G. Então, esses termos cúbicos, né? Lineares na constante de acoplamento lineares em G. Então, a gente vai ter, por exemplo, daqui, quando a gente tiver BB1, BB2, a gente vai ter interação do W+, W- com esse setor aqui. Quando a gente tiver esse termo aqui, a gente vai ter epsilon A, só para ter uma ideia. Quando eu fizer o termo cruzado aqui, eu vou ter uma estrutura desse tipo. BMI, termo quadrado, termo misto, né? Pode ser esse ou esse, estou botando genericamente assim. BMI, A, G. Aí vamos ter aqui epsilon A, BC, BIB, BIC. Vai ser a estrutura típica desse termo cruzado aqui. Esquecendo esse, que é simplesmente uma ansimetrização em BI. Mas o que é importante aqui? O que é importante aqui é que, quando esse campo aqui for 1, esse aqui é 1, como a constante de estrutura de SO2 é epsilon, então esse cara aqui é 1, esse aqui só pode ser 2, 3, 3, 2. Quando esse cara aqui for 2, aqui só pode ser 1, 3 e 3, 1. E quando esse cara aqui for 3, aqui eu só posso ter 1, 2 e 2, 1. Então, eu vou ter sempre interação 1, 2, 2, 1, misturando. Então, eu vou ter dois tipos de interação, de termos cúbicos. Eu vou ter um termo cúbico, vamos dizer assim, com essa natureza aqui, vamos colocar assim. Em que eu posso ter, por exemplo, quando aqui for 3, BN3, vamos dizer, quando aqui for 3, aqui só pode ser 1 e 2. Então, o 3, o BN3 é uma mistura de Z com A. É uma combinação linear com os ângulos de Weinberg, né? Do ZMI com o fóton. Então, eu vou poder ter uma interação que vai ter um trivértice, que vai ter o W+, interagindo com o W- e o fóton, que é um termo típico de interação eletromagnética, é o termo que substitui psi barrado, psi a mi.
Então, o fóton tem uma interação com W mais e W menos. Mas eu também vou poder ter aqui uma interação do W mais, W menos e o Z0. Então, nós vamos ter vértices, né? Esse vértice aqui é um vértice eletromagnético, porque ele vai envolver W mais, W menos e o fóton. A constante de acoplamento que vai aparecer aqui vai ser a constante de acoplamento eletromagnético. Agora, esse vértice aqui não é um vértice eletromagnético. Eu tenho W mais, W menos, trocando Z0, que é um bóson fraco. Então, esse vértice aqui, ele não é eletromagnético. Então, esse vértice aqui, ele é um vértice típico da interação fraca. Esse vértice aqui é um vértice eletromagnético. E aí, claro, como esses termos aqui, por exemplo, eu nunca vou poder gerar um vértice com Z0 e fóton juntos. Porque, quer dizer, um vértice com Z0 e fóton juntos, ele ia ter que ter um W mais e um W menos, mas aí perderia a conservação da carga. Então, dos termos cúbicos, então nós já estamos gerando um termo que é da eletrodinâmica. Esse termo aqui é o termo típico da eletrodinâmica, é como se fosse psi barrado, psi trocando fóton. São as cargas opostas trocando fóton. É o vértice típico da QED já no caso de Dirac. Esse cara aqui não, é um vértice novo, não tem a ver com QED, é um vértice fraco. Então é uma outra estrutura. Agora, eu vou poder ter os vértices quárticos. Nos vértices quárticos aqui, nós vamos ter 4 Bs interagindo. Vamos ter essa estrutura aqui. Epsilon A, B, C, D, E. Então a gente pode, claro, usar aquela contração famosa dos épsilons aqui. Isso aqui vai dar delta de BD, delta de CE, menos delta de BE, delta de CD. Né? Delta de C, perdão. BD, CE, BE, CD. E aí eu vou reescrever esses termos aqui, claro, de novo, em função de BM1, BM2, BM3. Mas aí BM1, BM2, BM3, eu escrevo em função de W mais, W menos, Z0 e fora. Então vão sair daqui os quadrivértices, né? Agora lidos em termos desses campos aqui. Então vamos sair ainda, né? A terceira categoria de interações, que são as interações quânticas. Vamos botar aqui as interações quânticas. Então, aqui vão termos cúbicos, tá? Cúbicos, né? Tá certo, tá? Se você tivesse posto quatro. E os termos quânticos. Então, esses termos quânticos aqui, eles vão envolver 2 Ws, por exemplo, né? Eu vou ter interação desse tipo. É só fazer o cálculo que vocês vão ver, só expandir isso aí que vocês vão ver que vai dar W mais, W mais, W menos, por exemplo. W mais, W menos. Então, posso ter um vértice de 4 Ws interagindo. Posso ter um vértice de 2 Ws interagindo com Z0, Z0. E vamos ter vértices, né, de W mais, W menos, interagindo com fóton-fóton. Esse vértice aqui é eletromagnético. É o vértice típico das interações bosônicas eletromagnéticas. Quando vocês já viram na eletrodinâmica escalar, né, a gente vê que a eletrodinâmica escalar, ela gera um vértice desse tipo aqui. Né? Que a eletrodinâmica escalar, ela é aquele vértice, né? Vamos botar assim, é como se fosse o campo de matéria. Φ está, Φ, fóton. Depois a gente tem Φ está, Φ, fóton, fóton. E depois a gente pode gerar o vértice que é Φ está, Φ, que é o quadro, é a outra interação da matéria. Φ está, Φ, está, Φ. Então, isso são os vértices da eletrodinâmica escalar. Aparece esse vértice aqui, que não é vértice de gate, é uma interação, uma alta interação, sem constante de acoplamento de gate, foi o resultado importante lá
na tese do Salanter, de 50, sobre eletrodinâmica escalar. Aqui aparece a mesma coisa, uma estrutura que seria φ estar, φ estar, φ. Um quadro de vértice do setor bosônico auto-interagindo. E essa constante de acoplamento aqui não é eletromagnética. Mas aqui aparece um vértice com dois fótons interagindo. Esse vértice aqui é tipicamente eletromagnético e já aparece na eletrodinâmica escalar. Vocês podem se perguntar, mas não vai aparecer um vértice que tenha Z0 e fóton interagindo com W mais e W menos. Algo desse tipo, né, que poderia, em princípio, aparecer, onde eu teria aqui um Z0 e aqui um fóton, esse vértice W mais W. Poderia aparecer, isso aqui não viola a conservação da carga elétrica. Tem carga mais, carga menos e duas partículas neutras. Mas esse vértice não aparece. Tá? Então, não é um vértice eletromagnético. O fóton não tem interação direta com o Z0. Então, isso aqui já está abrindo para nós. Agora, não aparece só isso. Se vocês quiserem, a grande novidade que vai aparecer aqui é que nos vértices cúbicos vai aparecer uma interação que, do ponto de vista eletromagnético, é uma interação não mínima. A novidade aqui, que foi o que trouxe uma das grandes contribuições da teoria eletrofrática para a compreensão da eletrodinâmica de partículas carregadas com spin 1, e a grande, vamos dizer assim, o grande mutação grande, sei lá se eu posso grande, porque é um resultado notável da publicação. No setor, vamos usar assim, no setor de trivértices ou de interações cúbicas, né? Temos uma novidade. O aparecimento o aparecimento natural de uma interação eletromagnética não mínima. Do ponto de vista dele. Então, o que vocês vão obter de interessante? Quer dizer, quem abrir esses cálculos ou quem olhar, né, onde está feito, vocês vão ver que vai aparecer o seguinte termo. Vai aparecer o termo desses trivértices aqui, quer dizer, do setor cúbico, vai aparecer um vértice que vai ser I, E, F, I, esse I aparece certinho, porque para poder fazer esse termo aqui ficar real. E se eu tirar o conjugado complexo desse termo aqui, se a gente tira o conjugado complexo dele,
F mini é real. Fica F mini. O conjugado complexo do W mais é o W menos. E o conjugado complexo do W menos é o W mais. E aí aqui eu posso trocar para poder refazer essa ordem aqui, como índices Mi e Mi são saturados, eu posso trocar Mi com Mi. Então eu posso chamar Mi de Mi, Mi de Mi. Boto Mi, 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 Mi. E reconstituo isso aqui. Bota aqui. Chamo o índice Mi de Mi e o Mi de Mi. Então, aqui fica Mi e aqui fica Mi. Mas aí, lembrando que esse cara aqui é antissimétrico, isso aqui fica menos F de Mi. Então o conjugado complexo desse termo aqui é menos ele. Ou seja, esse termo aqui é um puro imaginário. E esse I aqui, então, salva a pátria. Não, dizendo, não, esse vértice é real. Mas ele aparece naturalmente, não precisa botar com o dedão, não. Ele aparece naturalmente do acoplamento de Gage. Então, o que aparece de interessante aqui é que temos esse acoplamento, que não, se você fizesse o exercício que a gente for fazer, seja, escreva uma eletrodinâmica abeliana, obviamente, para partículas carregadas de spin 1. Então, o que todo mundo faz? Pega o exercício do campo de Proca. Pegar o campo de Proca. Carregado. Pegar um campo vetorial carregado. Então, menos o meio do W mini estar W mini mais o meio de M2 W mini estar W. Então, isso aqui descreve um campo vetorial livre em K. Massivo. W mini, nós sabemos, é dmi W mini menos dmi W mini. Aí eu faço o acoplamento mínimo. Então agora eu vou ter que introduzir, se eu quiser introduzir campo de Gage, o que nós fazemos? Nós trazemos para cá a derivada covariante. Eu vou substituir isso aqui por dmi W mini menos dmi W mini. Vou trazer, substituir isso aqui. Onde dmi, claro, é d de mi mais I é constante I carga, constante de acoplamento a mi. Então, substituindo naturalmente pela derivada covariante de Gage, nós vamos produzir termos aqui típicos da eletrodinâmica escalar. Vamos produzir um termo com um fóton e dois Ws, e dois Ws e dois fótons e dois Ws. Esse termo aqui nunca aparece a partir daqui. Que aqui eu tenho F mini. Esse termo aqui, por si só, ele é invariante de Gage. F mini invariante de Gage. A fase desse campo mata a fase desse campo, porque um é um conjugado complexo do outro. Então, esse termo por si só é invariante de Gage. Um termo que por si só é invariante de Gage nunca vem da derivada covariante. O papel da derivada covariante justamente é equilibrar termos que isoladamente não são invariantes de Gage. Então, esse termo aqui nunca sai daqui. Então, se nós formos fazer, a partir do que a gente naturalmente faz, como é que eu construo uma teoria, um modelo de Gage com acoplamento eletromagnético mínimo? Substituir as derivadas pelas derivadas covariantes. Beleza. Esse vértice aqui nunca aparece. Porque esse vértice aqui é um tipo de acoplamento não mínimo. Ele não está acoplando o potencial com o campo, como acontece aqui. Ele está acoplando o field strength com os próprios campos. Então, esse acoplamento, do ponto de vista abeliano, ele é não mínimo. Só que ele veio de uma formulação SO2-1, não abeliana, mas só com acoplamentos mínimos. O que nós fizemos na teoria SO2-1? Só introduzimos tudo pela derivada covariante. Nós não introduzimos nenhum termo não mínimo. Tudo veio pela derivada covariante. E aí é a estrutura de Yang-Mills, né? A estrutura SO2, quer dizer, isso aqui é uma reminiscência da simetria SO2. Então, quando a gente vai olhar o eletromagnetismo de partículas vetoriais carregadas, apesar de eu estar olhando a interação eletromagnética, essa interação tem que ser acrescentada à interação eletromagnética mínima. Vou colocar aqui. Então, se nós
Então, se nós temos essa situação, então se nós partimos, né? Então, só para resumir, então, partindo de troca livre, quer dizer, carregado, né? Introduzindo, né, os acoplamentos introduzindo um eletromagnético minimamente Então, isso aqui é o que me dá o eletromagnetismo. Agora, a estrutura, se... E isso aqui tem um grande problema. Vocês poderiam dizer, mas será que esse termo afeta colocar ou não colocar? Quer dizer, se eu não soubesse a origem, né, dos bósons vetoriais carregados, se eu não soubesse, esse W mais e W menos, eles provêm de um acoplamento SO2. Eu não sei disso, eu só sei que é ED. Então eu faria aquilo. Está na tese do Alexandre. Quem quiser consultar, consulta lá. Lá na dissertação dele, a gente mostra que, fazendo essa eletrodinâmica, a gente obtém que a razão giromagnética do W sai igual a 1. Que é errado. Pela relatividade especial, a razão giromagnética, isso aí não é cálculo, não é resultado experimental, é resultado teórico, primeiros princípios, né? Se a gente junta relatividade especial com a mecânica quântica, a gente mostra que toda partícula com spin maior do que meio, é maior ou igual a meio, tem razão giromagnética igual a 2. Independentemente do spin, basta que seja maior ou igual a meio. Spin zero não, porque ela não tem spin, ela não tem nem momento magnético. Mas o campo de Dirac, quem lembra lá dos cursos de equação de Dirac, a gente lembra que um dos resultados importantes justamente da equação de Dirac é que, naturalmente, se a gente olha a formulação de Dirac para o elétron, o G do elétron sai igual a 2. Na mecânica quântica ordinária, G igual a 2 é colocado à mão. Né? Então, a interação magnética, né? A interação do dipolo magnético, nos diz, o momento magnético da partícula é a razão giromagnética, vamos dizer, o magnetron de Bohr, a carga, o H cortado, né, que vem lá do spin. Vou tirar o H cortado aqui e vamos colocar aqui o spin. Então, claro, se a partícula tem spin meio, né, H cortado sobre 2. Se a partícula tem spin 1, é H cortado sigma, né, H cortado sobre 2 Pauli, H cortado sobre 2 sigma 3 por 3. E a razão giromagnética é G igual a 2 para todo spin maior ou igual a meio. Então, a gente faz o cálculo aqui, pega a equação, que não é
Fácil, pega uma equação para o W, pega o lagrangiano do W ali, pega a equação de movimento, tira a equação de movimento do W, está acoplado com um campo eletromagnético externo, a gente pode ler automaticamente pela estrutura da corrente, a gente vê na nossa frente assim, quem é a razão giromagnética da G igual a 1. Então, tem alguma coisa errada com a prescrição do acoplamento mínimo, ou seja, com a receita que a gente acredita que seja universal, para introduzir interação de gauge abeliana, covariantiza as derivadas. Essa lição cai por terra se a partícula tiver spin, for carregada com spin. Ela sobrevive para o elétron não precisa fazer nada, e sobrevive, por exemplo, um escalar carregado, que não tem spin, não tem momento magnético, a não ser que seja por correções quânticas. Porém, para o spin 1 a gente já encontra um contra-exemplo dessa prescrição, desse procedimento. E aí, como a gente pode entender? Então, se a gente faz, agora, diz, não, esse lagrangiano aqui, ele é incompleto. Eu sei que o W, ele tem a sua massa gerada pelo mecanismo de Higgs. Eu tenho que entender que partículas carregadas de spin 1, elas vêm, quer dizer, o eletromagnetismo de spin 1, ele não consegue se desvincular de suas origens não abelianas. O eletromagnetismo de spin meio, se eu pego o elétron e o pósito meio forte, eu recorto, esqueço o resto do mundo e eu ganho uma eletrodinâmica. Perfeito. Precisão até a 11ª casa decimal para o momento magnético do elétron. Teoria com experimento bate em cima, em cima, em cima. Beleza. Quando eu coloco o spin 1 e eu vou refazer as mesmas coisas, eu encontro um fator de 100%. Então, nós não conseguimos, quer dizer, a eletrodinâmica de partículas carregadas com spin 1, ela não consegue ter uma existência própria se nós não retraçarmos a origem dela a uma estrutura não abeliana. Por que necessariamente partes de prova? Porque é o que a gente fez, partícula de spin 1 carregada, massiva, sem o problema dos gostos, sem problema de causalidade, você sabe que dá prova. Você fixa a prova, você pode, claro, se você quiser introduzir derivadas superiores, tudo bem. Mas se você quiser estudar partículas carregadas massivas de spin 1, o lagrangiano nível de prova. Você pode até ter uma formulação diferente, em termos de, por exemplo, a formulação de Petiot, tem a formulação de Bargman, que você pode introduzir até campo tensorial para descrever spin 1, mas no final do dia você tem prova. É tudo equivalente a prova. Tá? Então, a gente aqui vê que quando... Então, o que a gente faz? Vamos lembrar que esse lagrangiano é incompleto. Vamos acrescentar aqui o termo que provém da estrutura SO2-1. Vamos lembrar que essa eletrodinâmica, ela não é uma eletrodinâmica pura, ela é uma eletrofraca, ela é uma interação eletrofraca. Então, a interação eletrofraca, ela deixa uma marca na interação eletromagnética do spin. E aí, nós acrescentamos aqui esse termo I, F de I, W de está, W. Então, esse termo aqui é extra, especial. Ele vem do SO2-1. E aí, com isso aqui, a gente corrige esse problema. Então, esse termo aqui é ele que vai dar o fator 2. Esse pedaço aqui dá o fator G igual a 1. Esse pedaço aqui soma 1 mais 1, dando 2. Então, ele implica que o G do W é igual a 2. Então, ele corrige o conflito, né? Vamos dizer, o paradoxo que existia na década de 60 para obter um G igual a 2. Porque o que você sabe você sabe que, por princípios, primeiros princípios, né, demonstra-se que a razão giromagnética de partículas de spin maior ou igual a meio tem que ser igual a 2. Aí você fala, bom, beleza, eu vou verificar isso, vou fazer um modelo de partículas de spin 1 carregadas interagindo com fora. Aí você ganha que o G é igual a 1.
como eu posso corrigir isso? No trabalho de 63 do Salam e no trabalho de 64 do Li e do Yang, eles introduzem esse termo à mão. Eles dizem, eu preciso introduzir esse termo, ele não quebra a simetria de gate, então não é problema nenhum, só que ele é um acoplamento no mínimo, mas eu preciso introduzi-lo para salvar a razão giromagnética igual a 2. Só que eles não sabiam ainda que a origem desse termo era a interação unificada eletrofrágil. Com o trabalho de 67 do Salam, fica claro isso para ele que está em cima dessa questão, e aí fica claro que então, nós precisamos desse termo, entre outras coisas, né, para restaurar, inclusive, a renormalizabilidade. Então, com esse termo aqui, a gente já tem na teoria quântica, para spin 1 carregado, bem mais consistente. Mas o que a gente está observando é que quer dizer, a novidade, né, que não é uma coisa óbvia, eu vou certo tempo para entender isso, é que eu preciso, quer dizer, a interação eletromagnética, quer dizer, em física, né, por uma questão, a gente sempre trabalha com situações ideais, né, quer dizer, quando a gente estuda eletrodinâmica, a gente sempre recorta a eletrodinâmica como uma interação à parte. Não tem nada a ver com interação forte, não tem nada a ver com interação fraca, ela não é gravitacional. A interação eletromagnética, ela tem a sua constante de acoplamento, ela tem a sua escala de energia, ela vale bem nesse regime aqui. Tudo bem, você faz a tua física ali. Só que quando você vai fazer isso para spin 1 carregado, você não consegue essa idealização. Você não consegue só recortar eletromagnetismo. Fica sempre uma ponta de eletrofrágil. Então, à medida que os spins das partículas crescem, elas começam a revelar, vamos dizer assim, reminiscências de outras interações na própria interação eletromagnética. Está claro o conceito? É isso que eu acho que é importante entender. Quem quiser ver os cálculos, por que o G dá igual a 2, na dissertação do Alexandre, a gente abriu lá uma discussão, quer dizer, o que a gente faz é, a partir daquele lagrangiano, constrói a corrente eletromagnética explicitamente, faz a chamada decomposição de Gordon da corrente eletromagnética e você vê que sai o campo em termos de momento magnético. Sai uma interação que é exatamente o campo eletromagnético interagindo com o tensor de spin do campo magnético. Isso aqui é o spin. Isso aqui é o tensor de spin. Então isso aqui é o spin da partícula, o operador de spin é a partícula de spin 1 interagindo com o campo magnético. Então, quer dizer, quando aqui for magnético, IJ, aqui vai ser IJ, é a rotação. É a matriz de rotação. Então isso aqui é o spin interagindo com o campo magnético. E aí a gente lê esse fator G igual a 2 aqui, direitinho. Então eu queria chamar a atenção disso, porque isso é uma coisa que não é muito óbvia. E isso aí tem repercussão depois se a gente for estudar spins mais altos. Por exemplo, como seria a interação eletromagnética de objetos carregados com spin 2? Quais são as novidades além do spin 1? O que mais que o spin 2, né, pode trazer para a interação eletromagnética que mostra uma unificação com outras interações? O spin 2 carregado massivo, o spin 2 é perigoso, porque a onda está ligada à gravitação. O spin 2 massivo, será que através da eletrodinâmica de spin 2 massivo eu não consigo ter alguma informação sobre o efeito quântico da gravitação? Então essa é uma questão importante, tá? Uma questão a ser pensada. Tem uma série de questões, essa questão ainda está em aberto, né? Tem várias frentes de ataque para esse problema, né? Então a gente está trabalhando aqui com a tese de doutorado nessa direção também, e a gente pretende ver, por exemplo, né, nessa discussão, a eventual produção de objetos tipo gravitons massivos no LHC. Esses gravitons massivos podem recair em objetos, né, quer dizer, um graviton massivo, né, uma grande energia, pode decair em partículas carregadas. Por exemplo, os jatos de leptons, né, jatos de elétrons pósitrons, né, ou jatos de quarks e antiquarks. E a gente pode ver até que ponto a gente consegue realmente separar a interação gravitacional desses objetos da própria interação eletromagnética. Então essa é uma questão que eu acho que é interessante aqui, nisso que eu estou mostrando para vocês, porque ela mostra, né, que à medida que os spins se tornam mais altos, a interação eletromagnética é muito enriquecida e ela perde, né,
a gente deixa esse tratamento idealístico de isolar uma interação das demais. Então, isso aí, o spin maior do que 1, maior ou igual a 1, ele já me impossibilita de tratar o eletromagnetismo independentemente, por exemplo, da sua origem eletrofrágica. Então, eu queria chamar a atenção disso. Isso é uma questão simples, né, mas não trivial. Os cálculos são simples, é pura álgebra, é só substituir coisas aí, mas tem um resultado. Tem uma discussão não trivial que ocupou a literatura, né, na década de 60, ocupou pessoas como prêmios Nobel como Li, Yang, Salam, Landau, né, o grupo do Landau estava estudando isso também, Landau já estava bem, tinha morrido até, mas o grupo dele já vinha estudando essa questão na ex-União Soviética também. Então era uma questão importante que foi resolvida. Então, em 67, né, com a formulação, quando em 67 finalmente, depois de tanto esforço, finalmente a gente tem uma formulação eletrofraca, né, a soma de todos os trabalhos, Glashow, Salam Ward, Weinberg, Higgs, Kibble, em toda uma série de pessoas trabalhando nas interações. O Schwinger fez trabalhos excepcionais também. O Leite Lopes, aqui no Brasil, fez o trabalho, quer dizer, nessa época ele estava no Brasil, estava no Brasil, fez o trabalho sobre a questão do Z0. Então, toda essa soma desses trabalhos que se desenvolveram entre 56 e 67, nesses 11 anos, eles se somam para dar a teoria eletrofrágica, que, basicamente, né, Salam, Weinberg e Glashow, eles formam essa teoria eletrofrágica, juntam tudo, as suas contribuições também, e aí, com isso, essas questões ficaram mais claras também. Tá? Então, queria que vocês dessem uma olhada nisso. Quem quiser olhar isso, como isso aí não está feito nos livros, vocês podem pegar aqui a dissertação. Isso não é um problema original, eu só pedi para o Alexandre botar em ordem, né? Porque se alguém quiser estudar esse detalhe, tem as referências, tem uma lista boa de referências que vão aos artigos originais, e ele indica os cálculos, sobretudo aqui um cálculo que é menos trivial, é simples, mas é menos trivial, que é a obtenção da estrutura da corrente eletromagnética. Você fazer a decomposição de Gordon, basicamente o que você faz aqui é a chamada decomposição de Gordon, né? Corrente eletromagnética no spin. A gente, em geral, tem nos livros, né, a decomposição de Gordon a partir da equação de Dirac, para partículas de spin meio. E aí a gente faz uma técnica semelhante, no caso do spin 1, e a gente lê a razão de giro magnética G igual a 2, né? Quer dizer, G igual a 2 como resultado do acoplamento gerado, né? Do acoplamento não mínimo e F claro está. Queria chamar a atenção desse fato aí. Então, com isso aí, eu acho que a gente pode fechar um pouco essa discussão, né, de como. Então, é interessante na teoria eletrofrágica, vocês, assim, se quiserem, tratar mais de alguns detalhes, né, ir mais a fundo, tentem buscar um eletromagnetismo completo. Quer dizer, aí, claro, vocês têm também partículas de spin meio. Temos o elétron, né, elétron left, elétron right. Então, ver como o elétron left, a gente já mostrou na aula passada, como as correntes dos dois elétrons, o setor left e o setor right, elas convergem para uma corrente eletromagnética única. Na aula passada a gente mostrou isso, mostrando que a carga, a hipercarga fraca do elétron right é 2 vezes a hipercarga fraca do elétron left e do neutrino. E aí, essa relação, especialmente, ela mostra como o elétron left e o elétron right, que são duas partículas distintas, né? Elas vão se juntando para ligar, fazer a interação correta com o fóton.
Claro que a esse ponto nós não vemos a massa do elétron. Para olhar depois a massa do elétron, aí é o mecanismo de Higgs. Sem o campo de Higgs, sem o campo de Higgs, a gente já consegue compreender como a interação eletromagnética surge. Então é interessante, às vezes, olhando a interação eletrofraca, é um exercício bom, assim, de penetrar assim, um pouco nos detalhes da teoria, se vocês quiserem, tudo que vocês vão fazendo na teoria eletrofraca, vai sempre olhando com atenção o setor eletromagnético. Tenta sempre isolar, até que ponto vocês podem isolar eletromagnetismo de interação fraca. E aonde é que não dá mais para fazer isso, quer dizer, onde é que eletrofraca é uma coisa só, indissociadamente. Tá? Então, acho que é importante ter essa reflexão sobre a formulação da teoria eletrofraca. São 7h20. Também o Evaldo deu 15 minutos, a gente começou às 6h15, né? Mas eu não vou até 8h30, para ficar tranquilo, eu vou dar algumas coisas aqui. É claro que tem muita coisa que já está dada nos cursos anteriores, vocês podem, claro, olhar as aulas anteriores e as boas referências aí dos livros, né, que eu já deixei com vocês, alguns artigos bons aí de referência. Então, vamos dar uma olhadinha no setor de quarks. A tese do Alexandre, se alguém quiser, deve estar no CBPF Index, né, que as teses logo são colocadas no CBPF Index, mas se não tiver, só me escrever que eu tenho a versão final dela. Bom, vou começar agora. Então, nós trabalhamos os leptons, né? Então, nós vimos que tudo aquilo que nós fizemos para o elétron, né? Nós tínhamos aqui o dublete lepton. Então, nós colocávamos aqui o neutrino do elétron e aqui o campo do elétron, tudo lepton. Chamar neutrino lepton, elétron lepton. E tínhamos aqui o setor Wright. Então, modelo padrão, neutrino sem massa, não temos neutrino leve, só temos neutrino Wright. Oi, André, tudo bem, cara? Agora, nós temos uma réplica das famílias fermiônicas, né? Então, nós vamos chamar assim, a gente vai dizer, vamos dizer que a gente tem o setor left, né? Vamos dizer, o setor, podemos até chamar assim, lepton, left. Então, vamos dizer assim, vamos colocar assim, setor L, e aí vamos botar aqui L, podemos colocar assim, L pequeno. É o setor left de um certo left. Então nós vamos ter o neutrino left associado àquele lepton e aquele lepton left, que pode ser o elétron, o muon ou o tal. E aqui o correspondente lepton right. Então esses nossos leptons são elétron, muon e tal. Claro, e automaticamente o campo que descreve o elétron, muon ou tal, né, por CPT, descreve também as antipartículas correspondentes. Então, a gente tem a descrição, né, dos leptons carregados. Então, esse aqui é o setor dos leptons carregados, né, e aí os seus respectivos neutrinos. Então, os leptons carregados estão aqui, os seus respectivos neutrinos. Então, isso aí está tudo feito. Não precisa fazer mais, porque agora é replicar. Tudo que nós fizemos para o elétron, faz para o muon e para o tal. Dá tudo igual. Só muda mesmo as constantes, só mudam as constantes de acoplamento de Yukawa. Claro, eu botei uma constante de acoplamento de Yukawa para o elétron. Então aqui nós vamos ter vamos dizer assim, para o elétron. Então nós vamos ter aqui o campo do elétron left barrado, aqui o Higgs, e aqui o correspondente elétron right. Bom, a gente pode fazer isso para qualquer elétron. O lepton L aqui. Então nós vamos ter aqui o lepton L e aqui o lepton right. Então, isso aqui vai valer, né? Quer dizer, somando em L, né? Quer dizer, a gente vai estar tendo o elétron, o muon e o tal. Então, claro, as constantes de acoplamento de Yukawa, quanto mais massivo for o lepton, maior é a sua constante de acoplamento de Yukawa. A gente já viu lá pelo mecanismo de Higgs, né? Que aí o campo de Higgs, né? Quando ele
esse campo φ aqui, né? Quando a gente já fez isso na aula passada, coloca esse campo aqui no gauge unitário. Então esse nosso φ aqui assume essa forma, 0, V mais H. Então está trabalhando aqui no gauge unitário. E aí coloca isso aqui, automaticamente a gente vai gerar a massa de um dado lepton, é a sua constante de acoplamento de um Kalman vezes o valor esperado do vácuo do Higgs. Então é claro que a gente tem relações bem definidas, né, entre as massas dos leptons, né? A massa do elétron, vamos dizer assim, a massa do tal sobre a massa do bulbo é a constante de acoplamento de um tal e tal sobre a constante de acoplamento de um tal e bulbo. A massa do bulbo sobre a massa do elétron é a constante de acoplamento de um tal do bulbo sobre a constante de acoplamento de um tal do elétron. Então a gente já revê aquele resultado que nós já tínhamos discutido, conceitual, de que com a quebra espontânea de simetria, nós não vemos a simetria no espectro, mas nós vemos relações entre massas e constantes de acoplamento que são bem organizadinhas. Essas relações aqui só são organizadas direitinho por causa da quebra espontânea da simetria. Então, mais uma vez, só para lembrar, fisicamente, né, a simetria, ela não se vê no espectro, mas ela se revela através de relações de recorrência que nós temos entre os parâmetros do modelo. Relações de recorrência entre massas e constantes de acoplamento. Essa é a evidência de uma simetria quebrada espontaneamente. E se a gente não souber nada sobre uma simetria, mas tiver uma fenomenologia rica, referente a uma certa interação, então, se nós observarmos, né, pelas medidas experimentais, que a gente pode gerar relações entre parâmetros, né, começa a haver uma certa regularidade de relações entre parâmetros, isso deve ser evidência de que aquela simetria não se realiza materialmente, né, não se realiza explicitamente, mas aquela simetria deve ter sido quebrada espontaneamente por algum mecanismo de Higgs, por exemplo. Então, só chamando a atenção, são os setores leptons, a gente já trabalhou, já sabe as coisas como acontecem. Agora, nós temos um outro setor fermiônico, a matéria do modelo padrão é a matéria de leptons e a matéria dos quarks, a matéria nuclear. Então, vamos introduzir agora o setor de quarks. Menos historinha. Então, a interação, da mesma forma, né, que no decaimento beta, quer dizer, no decaimento beta do elétron, do nêutron, né, na verdade, no decaimento beta do nêutron, que está em jogo aqui no próton, elétron, o antineutrino do elétron. O que a gente tem aqui é o quark D decaindo no quark U, emitindo o elétron e o antineutrino do elétron. Então, da mesma forma que nós temos um dublete elétron-neutrino e nêutron-próton, aqui a gente vai ter um dublete D. Então a gente vai ter um dublete, então a gente vai introduzir os quarks dessa forma. Vamos colocar assim dublete, vamos colocar assim quarks, vamos colocar assim Q, as três famílias de quark, vamos colocar assim QI, vai ter esse índice grande aqui. Ela vai denotar. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar o quark com carga mais alta, a gente sempre coloca pela organização do SO2 a carga mais alta em cima e a carga mais baixa embaixo. Então, no caso aqui, a gente colocaria o quark U tem carga 2/3, quer dizer, a estrutura que a gente colocaria aqui no quark seria o quark left, nesse caso aqui, o dublete left seria o quark U left e o quark D left. Porque o quark D, apesar de ser um pouquinho mais macio do que o quark U, né, senão ele não decaía no quark U, tem que ser pelo menos mais macio do que tudo que está aqui, quer dizer, a soma, né, das massas mais a energia cinética, porque o quark D tem massa maior do que o quark U. O quark U tem massa menor, por isso que ele não pode decair em nenhum outro quark, é o quark mais leve. Mas o quark D, ele fica, apesar de ficar embaixo, ele tem carga, ele tem massa maior. Carga 2/3, carga menos 2/3. E aí nós temos os singletes. O singlete Wright e o singlete Wright. Depois nós sabemos que nós temos as demais famílias de quark. O quark C com o quark S.
e o quark T com o quark D. Sempre dentro dessa estrutura. Select, charm left, strange left, top left, bottom left. Aqui, charm right, strange right, e aqui, top right, bottom right. O quark superior, sempre com carga mais 2/3. E 3 igual a mais meio, né? A hipercarga fraca igual a meio. E carga igual a menos 2/3, né? Quer dizer, a carga eletromagnética, vamos colocar assim. Carga eletromagnética, e a carga eletromagnética, quark inferior.